Olá, vamos dar sequência então a essa nossa sessão, a esse nosso curso sobre como se relacionar melhor, entendendo como funciona o ser humano, entendendo como você funciona. E vamos então para o último filtro. Esse acho que é o que é mais fácil da gente trabalhar, mais fácil de perceber e é um dos que mais interferem no nosso dia a dia, na nossa dinâmica, em como nós funcionamos. Vamos lá? Então, vou compartilhar minha tela com você e, de novo, atendendo já as necessidades de quem também é visual. A gente já vai falar sobre isso. Eu compartilho a minha tela e mostro aí para vocês na prática como que você faz para atender quem é visual, auditivo e sinestésico. Vamos lá? Então vamos falar então sobre os sistemas representacionais. Os sistemas representacionais, na verdade, eles são 5. O sistema visual, auditivo, sinestésico, olfativo e gustativo. O olfativo e gustativo não interfere tanto nas nossas relações, mas o visual, o auditivo e o sinestésico interferem muito. Então, uma pessoa que tem preferência de usar o seu sistema representacional visual é aquela pessoa que percebe tudo com os olhos. Geralmente essa pessoa está vestida de forma mais alinhada, ela geralmente está vestida, ela tem um cuidado, sabe, maior com os detalhes. Geralmente você vai ver uma pessoa mais organizada, a casa dela está mais organizada, ela gosta de cores combinando. Quando uma pessoa extremamente visual é aquela que você abre o armário dela, ele está todo em degradê, tudo arrumadinho, impecável, roupinhas arrumadinhas, passadinhas, tudo direitinho. Essa é a pessoa visual. Uma pessoa que é visual, predominantemente visual, ela usa termos como, olha, tem uma ideia brilhante, dá uma olhada nisso. Sabe aquela pessoa que pega um perfume, ao invés de falar para você, cheira esse perfume, sente esse perfume, ela fala para você, olha esse perfume? Ela usa termos como veja bem, por exemplo. Uma pessoa que é mais auditiva, ela percebe o mundo à sua volta mais pelos ouvidos. Então, os sons são importantes para essa pessoa. Uma pessoa que é auditiva, ela normalmente ela fala, sabe, pronuncia todas as sílabas, todas as letras de uma palavra. A frase dela geralmente é mais bem feita, mas ela discorre isso, porque os erros, as falhas de português ouvidas para ela são mais importantes. Os sons do ambiente, ela percebe isso com facilidade. Geralmente ela tem um tom de voz também mais harmônico. Então, uma pessoa que é auditiva, ela não está tão preocupada com o visual. Ela já não esquenta muito se ela está bem vestida ou se ela não está bem vestida. Agora, os sons para ela são importantes. Então, ela pode ser uma pessoa mais organizada se o segundo sistema representacional dela, porque a gente tem uma hierarquia, for o visual. Se não for, ela provavelmente também não vai ser uma pessoa muito alinhada, muito organizada, né, na estrutura dela. Mas o que você fala, as palavras têm um peso bastante importante para uma pessoa que é auditiva. Ela costuma usar termos como declare detalhadamente. Isso não me soa bem. Quem é sinestésico vai falar, isso não está me cheirando bem. Quem é auditivo vai falar, isso não me soa bem. Quem é visual vai falar, eu não estou vendo coisa boa nisso daí. Percebe que nas palavras as pessoas já vão expressando mais ou menos qual é a sua preferência
representacional, como ela percebe o mundo. Então, para uma pessoa que é auditiva, trabalhar num ambiente muito barulhento pode ser negativo. Trabalhar num ambiente onde as pessoas conversam muito, é difícil para ela prestar atenção no que ela está fazendo quando tem outras pessoas conversando. O sinestésico. O sinestésico é aquela pessoa que sente o mundo. Sentir é mais importante para essa pessoa do que ver e ouvir. Eu costumo brincar que um sinestésico, por exemplo, ele não senta, ele se joga. Ele se joga no sofá, por exemplo. Geralmente ele sente. O conforto para uma pessoa sinestésica é o que importa. Tudo ela sente, ela geralmente é essa pessoa que abraça mais, que pega mais. Uma pessoa visual já não gosta muito. Uma pessoa que é visual já prefere que não seja tocada, até porque vai dar uma desalinhada, entendeu? Um sinestésico não, ele já chega pegando, abraçando, ele toca, ele vai falando, ele vai gesticulando. Então, uma pessoa sinestésica sente o mundo. Uma pessoa visual, ela vê o mundo. Uma pessoa auditiva, ela ouve o mundo. Todos nós usamos esses 3 sistemas, aliás, os 5 sistemas, né? O olfativo e gustativo também, mas nós temos preferência por um deles. Quase sempre um é bastante dominante e os outros 2 recebem mais ou menos uma hierarquia. Então, a gente geralmente tem um principal, um segundo e o terceiro já é um pouco mais deixado de lado, vamos dizer assim. Então, uma pessoa sinestésica vai falar termos como sentir que você ficou tocado com isso. Uma pessoa visual já falaria, eu vi que você ficou incomodado, por exemplo, sabe? Então, é muito interessante. Para mim, por exemplo, que sou uma pessoa mais sinestésica, meu sistema representacional primeiro é o sinestésico, e eu tenho até dificuldade de identificar uma pessoa que é auditiva, por exemplo, porque esse é o meu mais fraquinho. Então, uma das coisas que eu fiz para exercitar isso, para me desenvolver nesse aspecto, foi começar a ouvir audiolivros, para exercitar o meu ouvido, para que eu possa aprender mais pelo ouvido. Uma pessoa que é visual, ela aprende lendo. Uma pessoa que é auditiva aprende ouvindo. Um sinestésico, ele aprende fazendo. Percebe que às vezes os sinestésicos eles têm muito mais dificuldade na escola, por exemplo, de assimilar novos conhecimentos do que o visual e o auditivo, porque até bem pouco tempo, agora isso vem mudando, as escolas predominantemente trabalhavam para pessoas visuais e auditivas, ou seja, são livros e um professor falando. Já o sinestésico precisa sentir, ele precisa experimentar. Então, ele costuma ir melhor nas atividades que são mais experienciais. Então, é a forma de aprendizado dessa pessoa. Eu vou deixar de compartilhar aqui um pouquinho, só para a gente poder pensar o quanto isso é importante, o quanto isso é interessante. Então, se você tem um filho que é muito sinestésico, por exemplo, ele provavelmente vai te dar um pouco de trabalho na escola, no desenvolvimento escolar. Se você é muito visual e se relaciona com pessoas que não são, você vai ter um certo sofrimento com a bagunça dessas pessoas, porque você gosta de tudo certinho, tudo arrumadinho, percebe? Se você é muito auditivo, eu tive a honra de ter um casal como mestres, né? E sobre esse assunto, e o casal, assim, ela é muito auditiva e ele é muito sinestésico. Então, uma pessoa que é sinestésica não gosta de nada incomodando, né? Algumas pessoas acham que eu sou visual porque acham que eu ando mais arrumadinha, mas eu não sou visual, porque se a roupa não for confortável, eu não uso. Se o sapato não for confortável, eu não fico com ele. Então, eu preciso estar confortável.
E eu achei muito interessante o exemplo que eles deram. Esse marido estava lá, esse casal, né? E ele ouvindo música, acho que se não me engano era um rock, era muito alto aquilo, e aquilo estava, ela auditiva, estava extremamente incomodada com aquela situação. E aí ele falou assim, olha, você tá muito chata, deixa eu ouvir, minha música é minha. E ela falou, mas isso não é música, isso é um barulho, tá me incomodando e tal. Aí ela, muito inteligente, chamou ele e falou assim, olha, sabe o que você sente quando você pisa descalço na areia? Sabe o que você sente se você tiver que deitar na areia? Porque uma pessoa que é sinestésica, ela não gosta muito disso, desse contato, porque fica incomodando, né? É exatamente esse sentimento que eu tenho ao ouvir essa música que está tocando, ao ouvir esse barulho que está tocando. Você pode mudar? Ele falou, já entendi. Desculpa. Foi lá e tirou. Ou baixou a música, sei lá qual foi a solução que ele deu para a situação. Percebe? Então, assim, uma pessoa sinestésica, ela vai se incomodar muito se ela estiver desconfortável fisicamente. O contato físico é muito importante para essa pessoa. Se ela estiver desconfortável fisicamente, isso vai incomodar muito. Uma pessoa que é auditiva vai se incomodar muito se os sons não estiverem harmônicos. Talvez com uma voz mais estridente, enfim, com alguma coisa desse tipo, essa pessoa vai se incomodar com o barulho. Um cachorro latindo que eu muitas vezes nem escuto, já falei disso para vocês, e quando eu vou ver um vídeo, um áudio, eu vejo que, poxa, tinha aquele som e eu nem estava percebendo. Para uma pessoa que é auditiva, isso vai ser mais percebido. Uma pessoa que é visual, ela se incomoda extremamente com a desordem, com a bagunça, com as coisas fora do lugar. Uma pessoa visual, ela tem dificuldade de pensar e de trabalhar com uma mesa cheia de coisas. O auditivo pode não se incomodar com isso, o sinestésico não está nem aí para isso. Não está incomodando, não está encostando no corpo dele, ele está sentado de forma confortável. O sinestésico, você vê que ele já chega, já senta assim, sabe? Já fica desse jeito. O auditivo, mais ou menos. Agora, uma pessoa que é visual, ela fica alinhada, ela senta adequadamente, ela se movimenta pouco. Não fica com esse braço todo mexendo para lá e para cá, igual eu faço. Por que é importante a gente entender isso? Porque na nossa fala, é muito importante você entrar em rapport com a outra pessoa. O rapport, ele é muito importante para que haja conexão entre duas pessoas. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas já adiantando o assunto, é importante fazer rapport com a outra pessoa, é importante que haja uma identificação. Por que todo esse assunto que eu estou falando é interessante para melhorar a sua comunicação? Para que você possa falar na linguagem do outro e estabelecer rapport com mais facilidade. Então, quando você está em rapport com outra pessoa, não sei se você já viu isso, eu observo bastante. Às vezes você chega, sei lá, num ambiente, já vi isso acontecer várias vezes em consultório, assim, todas as pessoas estão sentadas com a perna cruzada na mesma posição. Uma pessoa está de braço cruzado, as outras todas em volta estão de braço cruzado. O que é isso? É que a gente está em sintonia um com o outro. Se uma pessoa está falando mais alto, as outras todas tendem a falar mais alto. O que é isso? É essa sintonia de rapport, entende? A gente vai calibrando o nosso volume de voz, o timbre de voz, o gestual. Então, quando você conversa muito com uma pessoa, por exemplo, um carioca, você já vai começar a falar de um jeito mais assim, mais gingado, você tem um cantado na palavra que é diferente. Então, se você convive muito, você começa a falar mais ou menos igual aquela pessoa, não é isso? Isso é rapport. Isso é porque você entrou em sintonia com essa pessoa, percebe? E é mais fácil haver uma comunicação,
Ou, na verdade, quando você entra em rapport, já significa que a comunicação está acontecendo. E essa comunicação, ela pode ser verbal, mas principalmente não verbal. Então, entender isso, o visual, o auditivo, o sinestésico, ajuda muito a estabelecer este rapport, a estabelecer essa ligação. Então, se eu tenho uma pessoa que chega muito agitada, nossa, eu tô preocupada, ai, tá acontecendo. Não tem coisa mais irritante para essa pessoa do que alguém falar, calma, vai dar tudo certo. Já passaram por isso? Sabem do que eu tô falando? Conhecem pessoas que passaram por isso, talvez intimamente? Então, isso é total falta de rapport. Se você tem uma pessoa que está muito desesperada com algo que está acontecendo e você fala, calma, você não vai acalmar essa pessoa, você vai deixar ela ainda mais irritada. Então, fala na velocidade que ela está falando e depois você vai conduzindo e trazendo para essa calma. Mas se você entra em choque, se você estabelece a calma logo, você está colocando isso em choque, você quebrou o rapport, essa pessoa vai pensar que você não está entendendo o que ela está sentindo, percebe? Então, assim, esse assunto é muito amplo, ele é bem interessante e a gente precisa vivenciar. E qual a melhor forma de fazer isso? Eu não conheço uma forma melhor do que através das dinâmicas. Então, se você está assistindo isso sozinho, você não vai conseguir fazer a dinâmica. Mas se você está assistindo em grupo, eu proponho que vocês façam essa dinâmica, que ela é bem interessante. Para quê? Para melhorar a sua capacidade de comunicação, para melhorar a sua capacidade de relacionamento. Então, entender que uma pessoa, quando ela é visual, ela precisa das coisas visualmente organizadas. Entender que uma pessoa sinestésica precisa sentir conforto, precisa sentir-se bem, e que uma pessoa auditiva precisa ouvir as coisas, as palavras têm uma importância muito grande para essa pessoa. Só aí você já melhorou o seu relacionamento. Se você entendeu e respeitou isso, você já melhorou o seu relacionamento, certo? Agora, você pode fazer isso no seu ambiente de trabalho, você pode fazer isso quando você estiver fazendo vendas. Então, tem uma série de locais, né, de circunstâncias em que você pode fazer uso dos sistemas representacionais aí a seu favor, correto? E a favor das outras pessoas também, porque tem gente que acha que eu estou falando disso, mas que eu estou fazendo isso, sei lá, para você ficar enganando as pessoas. Não é isso, é para que você consiga ter uma efetividade maior na sua relação com as outras pessoas. Vou compartilhar novamente aqui a minha tela com você, para eu trazer mais alguns detalhes e para eu propor essa dinâmica. Então, eu vou colocar aqui para quem é visual, vai poder ler, entender como é que vai funcionar. Vamos lá? Então, a gente estava aqui nos sistemas representacionais e vou trazer agora umas pistas de acesso verbais, ou seja, palavras que são utilizadas por uma pessoa visual. Então, ela usa muito esse linguajar, olhar, imagem, ela usa essas palavras. Isso para poder te dar mais acesso, para você poder perceber melhor quem é visual, auditivo, sinestésico. Então, ela usa muito olhar, imagem, ver, observar, revelar, iluminar, cintilante, cristalino, ponto de vista, brilhante, horizonte, perspectiva, flash, reflexo, ilustrar, escuro, claro e etc. Então, eu trouxe aqui diversas palavras que são usualmente usadas por uma pessoa visual. Agora, as pistas de acesso verbais de uma pessoa que é auditiva. Ela vai usar termos como ritmo, tom, alto, baixo, harmonia, agudo, escutar, sintonia, silêncio, volume, dizer, comentar, gritar, mudo, anunciar, ecoar, etc. Pistas de acesso verbais de uma pessoa sinestésica.
sentir, tocar, apertar, segurar, fazer contato, duro, leve, aconchegante, aquecer, pegar, suave, esfregar, frio, áspero, tensão, concreto, pesado, áspero, etc. Olha, áspero está aqui 2 vezes. Para quem é visual, isso é a morte. Mas vamos seguir aqui. Então agora eu quero propor que você, a partir desse conhecimento que você teve, que você possa fazer uma dinâmica. Mas aí, o que eu vou fazer? Eu vou separar desse vídeo essa dinâmica. Então, no próximo vídeo, você vai receber as instruções de como fazer a dinâmica para melhorar, para evoluir na sua flexibilidade. Caso você esteja assistindo sozinho, você pode depois pegar direto na dinâmica, ok? Então, deixa eu parar de compartilhar aqui. Beijo no seu coração. Tá vendo quem é sinestésico precisa pôr a mão? Não basta falar só que é um beijo. Um beijo para você, sinta-se abraçada, você que é sinestésico. E eu já volto para compartilhar de novo com você e passar. A gente vai passar passo a passo aí a dinâmica em que você vai trazer um pouco mais de flexibilidade para você praticar estar em outra posição que não é a sua de hábito, a sua de costume. Até já.